Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. Greve dos caminhoneiros já causa desabastecimento em Belo Horizonte. A maioria dos postos da capital não tem combustíveis. O Procon já está nas ruas para multar, interditar e até prender empresários que praticarem preços abusivos. Na Ceasa, os poucos alimentos que chegam estão muito caros, como a batata, que teve reajuste de 400%. O transporte coletivo já está autorizado a deixar ônibus na garagem. Prefeitura e Estado decretaram ponto facultativo amanhã. No Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, voos já estão sendo cancelados. Hoje também foi dia sem impostos e os consumidores puderam comprar produtos sem tributação. Aumento na conta de luz preocupa empresas e consumidores. O reajuste mínimo será de 18% já na segunda-feira. Cursos de enfermagem no modelo de ensino à distância poderão ser fechados. No futebol, o América foi eliminado da Copa do Brasil. A série Malas Prontas nos leva hoje para um passeio à cidade de Nossa Senhora dos Remédios. Pequena, mas cheia de atrações. E como hoje é quinta-feira, tem dicas de cultura para o seu final de semana. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Belo Horizonte já está sentindo e muito os impactos da greve dos caminhoneiros em vários setores. A paralisação chegou ao 4º dia consecutivo. Está faltando combustível para a frota de ônibus públicos da capital. A BH Trans até autorizou um número menor de viagens. Os ônibus vão fazer escala de domingo à manhã. O desabastecimento também já é sentido em vários segmentos do varejo. Tem supermercado limitando quantidade de produtos por cliente. Nas escolas, aulas estão sendo canceladas. Quem usa carro para trabalhar também está com dificuldade de abastecer. Tem taxista deixando o carro na garagem. Frutas, verduras e legumes também não estão chegando a Ceasa Minas em Contagem, na Grande BH. E os produtos que chegam estão com preço exorbitante. Batata inglesa, artigo de luxo. Se considerarmos como o preço delas vai subindo, chegando a uma alta de 400%, a frase não é nenhum exagero. A batata estava em torno de R$60 o saco de 50 quilos, né? Hoje ela está chegando aí a 200, 220, dependendo da sua qualidade. A greve dos caminhoneiros afeta diretamente os setores que dependem do transporte das cargas, como produtores e comerciantes da Ceasa em Contagem, na região metropolitana de BH. Juscelino é produtor e tem vindo trabalhar apenas para organizar e limpar a loja, já que, segundo ele, as poucas frutas no estoque não estão tendo saída. Produtos estão parados nas estradas e aqui sumiram os clientes. O cliente fica com medo de vir na BR e ter os seus carros estragados e mercadoria também ficar presa e perder a qualidade. Então eles preferem não vir no Ceasa. Quem ainda tenta se manter firme é gente como Sérgio, que é dono de um sacolão. Mas no 4º dia de paralisação, ele conta que várias verduras e legumes estão em falta. E o que ontem custava R$50, hoje custa 300. Bancar a conta não consegue não, mas você tem que repassar. E comprar menos. Se não tiver mais nada aqui, tem que fechar. Não dá para ficar aberto. Não tem um produto. Permanecer aberto para quê? Outro setor impactado com a greve é justamente o de combustíveis. Desde a manhã de ontem, essa cena se repete em vários pontos da capital mineira e do interior do estado. Quantos postos você já tentou? 4. Nada? Nada. Nada. E os que tem, a fila está a mais de quilômetro. Esse aqui também? Acabou. Ah, então tá. Fazer o quê, né? Por meio de nota, a Minas Petro, entidade que representa os cerca de 4.000 postos de combustíveis de Minas Gerais, informou que 23 cidades do estado, incluindo BH e região metropolitana, registraram a falta de combustível em seus estabelecimentos e revendedores. Esse posto de combustíveis aqui na região da Pampulha, por exemplo, está sem gasolina e etanol desde a noite de ontem. Agora só resta o diesel e que, segundo o gerente, não passa de hoje. De acordo com o Minas Petro, se esse cenário de greve dos caminhoneiros persistir pelas próximas horas ou dias, há sim o risco de desabastecimento geral.
A BH Trans, inclusive, informou também por meio de nota que a partir de hoje está autorizada uma redução do número de viagens fora do horário de pico dos ônibus que fazem o transporte coletivo de Belo Horizonte. A Minas Petro estima que 40% dos postos do estado não têm mais combustíveis, ou seja, dos 4.000 postos, 1.600 estão zerados. O Procon de Minas está realizando uma operação para fiscalizar a cobrança de preços abusivos nesses postos de combustíveis. E aqueles que forem identificados fazendo cobrança irregular poderão ser multados e até interditados. Os proprietários poderão ser presos em flagrante e responderão por crime contra a economia popular. Quem quiser fazer alguma denúncia pode acessar o site mpmg.mp.br. Também no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, na Grande BH, em Confins, já está faltando combustível para as aeronaves. Segundo a concessionária BH Airport, a Companhia Azul cancelou 2 voos hoje, ida e volta para Vitória, no Espírito Santo. Os passageiros que tiveram viagens canceladas podem remarcar sem custo até dia 31 de maio. Os serviços públicos essenciais também estão sendo afetados pela greve geral dos caminhoneiros. A SLU, a Superintendência de Limpeza Urbana da capital, informou que amanhã a coleta domiciliar será realizada somente na região central e dentro dos limites da Avenida do Contorno e ainda nas regiões leste, nordeste e noroeste aqui na capital. No sábado, dia 26, não haverá coleta domiciliar em nenhum bairro. O governo do estado e a prefeitura decretaram ponto facultativo. Amanhã não haverá aula nas escolas estaduais. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para saber sobre o funcionamento das UPAs e postos de saúde e a informação oficial é que as rotinas não serão alteradas. Você vai conferir agora outras notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. Na manhã de hoje, cerca de 150 motofretistas apoiaram o protesto dos caminhoneiros e fizeram manifestação pedindo redução no preço dos combustíveis. Eles se reuniram em frente à Praça da Assembleia Legislativa, em BH. Denúncia anônima levou a PM a apreender hoje drogas e materiais usados para a venda dos entorpecentes no bairro Santa Teresa, região leste da capital. Ninguém foi preso. 3 pessoas ficaram presas às ferragens de um carro que bateu contra um poste no anel rodoviário na manhã de hoje. Ainda não se sabe a causa do acidente. O trânsito ficou congestionado. Agentes penitenciários conseguiram impedir mais uma tentativa de fuga na penitenciária Nelson Gria, em Contagem, na Grande BH, na noite de ontem. Os presos cavaram um túnel. Um vídeo gravado pelos próprios detentos mostra um dos momentos em que eles faziam a escavação. Pra você ver. De peso, a gente tem que desviar. Os agentes desconfiaram da movimentação dos detentos e descobriram a terra escondida em sacos improvisados com cobertores. Esta é a 6ª tentativa de fuga na penitenciária desde dezembro do ano passado. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Prisional, os 15 detentos que ocupavam as celas danificadas pelo túnel passarão pelo Conselho Disciplinar da unidade e sofrerão sanções administrativas. Ricos e pobres vivem o mesmo drama aqui no Brasil. Todos pagam impostos diretos sobre o consumo. Seja comprando uma pasta de dentes, cujos impostos somam 26%, ou o celular mais caro do mercado, pelo qual o consumidor pagará quase 40% de impostos, nenhum de nós escapa dessa cobrança. Hoje, no Dia da Liberdade de Impostos, ficou claro o peso dos impostos nas compras que fazemos, porque os lojistas venderam sem repassar a tributação. Quem não chegou com muita antecedência perdeu a oportunidade de pagar R$ 2,28 pelo litro da gasolina. É que a ação que aconteceu nesse posto, na região centro-sul de BH, foi limitada para 65 motos e 120 automóveis. O Paulo, primeiro da longa fila de carros, chegou ontem ao meio-dia. Para ele, valeu a pena. É R$ 92 uma economia que eu estarei fazendo. A diferença que está sendo comercializado hoje e pelo preço normal, ela é muito alta. E isso aí pesa no orçamento no final do mês. Eu vou conseguir abastecer hoje por um preço real que a gasolina deveria estar. Porque a carga tributária está altíssima. Com o preço médio do combustível de R$ 4,38, a economia pode ser de quase 50%.
Porém, se o Dia da Liberdade de Impostos pode ser uma oportunidade de economizar, ele também faz a população questionar a carga tributária dos outros 364 dias do ano. O abastecimento aí que o pessoal faz em torno de R$150 por dia, sem o imposto daria R$78, né? Então a gente está totalmente indignado com isso. O Impostossauro, mascote do evento, representa o quão jurássicos estão os tributos no país. Não só os cobrados sobre os combustíveis, mas em produtos presentes no dia a dia do consumidor. Já pensou em ir até um supermercado, fazer as compras do mês, gastar R$300 e sair com o carrinho cheio? Em um dia sem impostos seria assim, mas na realidade, com esse valor, você sairia com o carrinho assim. É que metade do que você paga são impostos. Temos impostos de primeiro mundo e retorno de terceiro mundo. Essa gestão ineficiente que provoca a alta carga tributária. Os tributos cobrados sobre produtos como desodorante e condicionador, por exemplo, chegam a 47%. Essa rede de drogarias participa do Dia Sem Impostos não só com itens de higiene pessoal, mas também com medicamentos. Se a gente tivesse uma carga tributária menor, isso com certeza levantaria as vendas e melhoraria muito o comércio em geral. No caso dos medicamentos genéricos, o imposto médio é de 33%, quase um terço do que é pago. Taxa que impacta muito a vida de quem precisa comprar remédios regularmente. Tudo que você compra, você tem imposto para pagar, né? E o resultado disso a gente não vê nada. A gente paga imposto e a gente não vê nada de resultado. O consumidor já pode preparar mais o bolso. A partir de segunda-feira, dia 28, vai entrar em vigor o aumento na conta de luz. O novo valor aprovado pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, terá grande impacto nas indústrias, chegando a quase 36% de aumento. Já para os consumidores residenciais, o reajuste vai ficar em torno de 18%. Na fábrica de sorvetes do Frederico, a conta de luz deste mês ficou em R$12 mil. Mas ela costuma ser mais alta na época do verão, por exemplo, quando a produção é maior. Com reajuste da conta de luz a partir da próxima segunda-feira, aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a conta de luz na fábrica do Frederico pode saltar de R$20 para R$27 mil. O reajuste para as indústrias é de 35,5%. E aqui, a energia é fundamental para o funcionamento do chamado coração da fábrica, o gerador, que transforma a energia elétrica em frio. Primeiro que consideramos não ser justo o consumidor pagar a conta de novo. Então, esse reajuste ele não será passado para o consumidor. Tá? Os reajustes, nós teremos que conseguir alguma forma dentro da empresa de absorver esse custo. Em contrapartida, a fábrica de Frederico pode ficar prejudicada em relação à concorrência. A única forma que a gente enxerga no momento para absorver esse aumento da conta de luz serão os investimentos. Esses investimentos eles englobam lançamento de novos produtos, aquisição de equipamentos, máquinas, novas tecnologias. Então, tudo que diz respeito ao desenvolvimento dentro da empresa será um pouco afetado, sem dúvida. Diante do cenário econômico do reajuste da conta de luz, Frederico já pensa em um plano a médio e longo prazos. Uma dessas maneiras que vamos tentar conseguir um apoio de alguma empresa que tenha interesse nesse momento é partir para novas fontes de energia. Tá? Esse eu acho que é o caminho que o pequeno e o médio empresário vai ter que buscar. Para este economista, os reflexos vão ser sentidos na renda das famílias, nos preços dos produtos, entre outros impactos em diversos setores. Em ambos os lados, isso é negativo. Ele pode ter um efeito de aumento de preços na economia, né? E isso afeta toda a sociedade, afeta o consumo, né? Isso pode gerar um efeito de redução na capacidade de investimento das empresas. O economista ainda chama atenção para os tributos que incidem sobre a energia elétrica, que consomem mais de 40% do valor da conta. Os dados da ANEEL informam que para uma conta de R$100, em torno de R$43 é impostos e encargos incidentes sobre esse preço, né? Portanto, há um espaço aí para a redução
de preços, compensar um pouquinho esse tamanho de revisão tarifária em cima da redução tributária incidente sobre os preços da energia. Os juízes da Corte do TRE Minas estão votando hoje 2 ações que podem cassar o mandato do governador Fernando Pimentel por supostas irregularidades nas despesas da campanha para as eleições ao governo de Minas em 2014. A repórter Luciana Viana está agora no Tribunal Regional Eleitoral e acompanha as votações. Luciana, parece que uma ação aí já tem decisão, já tem conclusão por parte dos juízes, não é isso? Boa noite. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. A primeira ação, movida pelo PSDB, acusa o governador Fernando Pimentel de extrapolar os gastos da campanha em 2014, tá, Nácia? Mas a corte aqui no TRE acaba de julgar improcedente essa ação. A corte, formada por 2 desembargadores e 5 juízes. A segunda ação vai começar a ser julgada já. E essa segunda ação, Inácia, tem um argumento de abuso de poder político e de autoridade e conduta vedada a agente público. Bom, a alegação é de que a então presidente Dilma Rousseff teria utilizado dinheiro público para ajudar na pré-campanha do então candidato ao governo de Minas Gerais, o atual governador Fernando Pimentel. Agora, essa segunda ação, a sanção dela seria, portanto, a cassação do mandato e a declaração de inelegibilidade. Caso o parecer da corte nesta segunda ação seja favorável, então Fernando Pimentel poderá ser cassado, perder aí o cargo, o mandato, mas ele pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, não quer dizer que Pimentel deixará o cargo imediatamente, mas não há prazo também, se ele recorrer ao TSE, a gente espera esse trâmite e o julgamento, portanto, para se dizer se ele será ou não cassado, mas tudo vai depender do TSE e sem data prevista para isso acontecer, caso a corte aqui entenda que essa ação seja aí aprovada. Viu, Inácia? Eu volto aí com você. Tá certo, obrigada, viu, Luciana? Bom, hoje não devemos ter o resultado desse julgamento, mas amanhã nós traremos esta informação para você. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou hoje a prorrogação por mais 60 dias de um dos inquéritos abertos contra os senadores Aécio Neves e Antônio Anastasia, do PSDB. Esses inquéritos foram abertos a partir das delações premiadas de ex-executivos da Odebrecht e apuram se os ex-governadores receberam vantagens indevidas na campanha de Anastasia ao governo de Minas, isso em 2010. Um projeto de lei federal pode fechar os cursos de enfermagem no modelo de ensino à distância em todo o país. O questionamento é se eles têm a mesma qualidade do formato em sala de aula. Roxane está no 7º período de enfermagem. O curso é presencial e, frequentemente, ela tem aulas práticas como esta. Nós vamos passar a sonda, vou pedir para você deglutir na hora da passagem. A gente tem as práticas prévias e a gente tem as provas aqui para testar os conhecimentos. E é nesse momento da prova que a gente se coloca mesmo dentro da realidade. De acordo com o MEC, o curso de enfermagem precisa ter no mínimo 4.000 horas aula e pelo menos 20% de prática. Nesta faculdade, os alunos têm a oportunidade de lidar com a prática já no 1º período e é por meio dos simuladores que eles podem errar. Em outras faculdades, o curso de enfermagem também pode ser feito online, e isso tem provocado uma discussão à parte. Será que eles têm a mesma qualidade de um curso presencial? A Associação Brasileira de Ensino à Distância acredita que sim. Segundo eles, basta que as universidades sigam a legislação. De acordo com a legislação, não existe um curso inteiramente à distância na área da saúde, não pode existir. As atividades práticas, as atividades laboratoriais e os estágios têm que ser realizados presencialmente. Um projeto de lei federal prevê que a formação para profissionais de enfermagem seja feita exclusivamente na forma presencial, extinguindo o EAD para este curso. É preciso presença para ensinar, formar uma pessoa que vai cuidar de outras pessoas. Para a Associação do Ensino à Distância, a solução para resolver o problema não seria a proibição. O que nós defendemos é que seja aplicada a lei e que, se houver eventualmente alguém que esteja descumprindo a lei, que a fiscalização possa agir
e possa penalizar aqueles que estão fora da lei. O Conselho Regional de Enfermagem em Minas Gerais se posicionou contra os cursos serem à distância e levou a discussão para a Assembleia Legislativa. Lutamos e até foi um questionamento, até um posicionamento colocado pela Associação Brasileira de Enfermagem, presente nessa audiência, que coloca a necessidade de pelo menos 50% em aula prática, né, e 50% em aula teórica, mas infelizmente pela falta de fiscalização, esses cursos acabam ficando irregulares sem a existência dessas aulas de prática. E veja no próximo bloco, Pé na Estrada com malas prontas. Você vai conhecer Nossa Senhora dos Remédios, uma cidade do interior de Minas que é pequena, mas muito charmosa. Estamos de volta e o assunto agora é futebol. O América bem que tentou, mas não conseguiu vencer o Palmeiras e foi eliminado da Copa do Brasil. O time começou abrindo o placar, mas o Palmeiras conseguiu empatar. Para comentar sobre essa partida, eu converso agora com o nosso comentarista André Salles. André, boa noite. Boa noite. Aconteceu o que para essa virada e o América ficar fora da Copa do Brasil? Pois é, Inácia, na verdade um primeiro tempo muito bom do América, inclusive saiu na frente, a gente está vendo o gol, uma jogada muito bonita, parecia que o Carlinhos estava impedido, não estava, cruzou para o excelente Serginho, que fez 1-0, e o América virou o intervalo, levando a decisão para os pênaltis. E no segundo tempo o Palmeiras realmente não fez uma boa partida, e a impressão que dava é que o jogo ia mesmo para os pênaltis, mas nessa linda jogada, Marcos Rocha de cabeça, e aí o William, que jogou aqui no Cruzeiro, Marcos Rocha no Atlético, acabou aí complementando 1-1. Muito difícil, né? O Palmeiras tem uma equipe realmente de nível técnico muito superior. Não jogou bem, mas mesmo assim conseguiu esse empate. Saiu vaiado de campo, mas saiu com a vaga. O América está eliminado da Copa do Brasil. Tá bom, que pena. Obrigada, Pois viu? é. E agora você vai fazer conosco um delicioso passeio por Nossa Senhora dos Remédios, uma pequena cidade do interior de Minas, cheia de atrativos. Entre eles estão a devoção religiosa e a culinária. As montanhas estão por todos os lados. Do alto, a vegetação fica mais bonita. E aos pés da serra, entendemos o motivo da Pedra Menina ser um dos pontos mais visitados de Senhora dos Remédios. Bom para apreciar a vista, melhor ainda para quem gosta de uma boa caminhada. Esse aqui é um evento que mistura esporte, lazer, turismo, né, integração social. Então é um evento de família, né? A gente vê aqui crianças participantes, nós temos aqui idosos que vêm participar também. Então é um evento que pega todas as idades, dá oportunidade para todo mundo participar. No altar da Igreja Matriz está a imagem que deu nome ao município. A cidade surgiu em volta dela e ainda tem marcas de devoção e fé. É um patrimônio aqui da região que foi preservado. E na medida do possível está sendo também restaurado, né? Com a colaboração de toda a comunidade que colabora para que a gente possa realmente se restaurar toda essa beleza dessa igreja aqui. Nós temos vários pontos turísticos que têm crescido cada dia, trazendo cada dia mais pessoas para o município em determinadas datas. Pela estrada que corta o município, mais um sinal de religiosidade. A gruta com a imagem de Nossa Senhora Aparecida encanta os moradores e viajantes. A poucos quilômetros de lá, encontramos esta fazenda do século XVIII que hoje recebe turistas. Além da beleza, os visitantes também têm a chance de conhecer a tranquilidade típica da roça que a Dona Veva faz questão de preservar. Aqui é um paraíso assim de silêncio, a gente ouve muito barulho de passarinho, você está escutando agora, né? E então, depois do silêncio, é a natureza preservada, né? Que eu procuro essa montanha toda aí, todo esse lugar aqui. A coisa que eu mais faço é fazer muda para plantar. Fazenda combina com cachaça. E é assim que essa família ficou conhecida na região. O alambique começou com o bisavô da Dona Maria Cecília e atualmente fica por conta dos filhos. Meus bisavós aqui eram donos, né? Depois passou para o meu avô, que também tinha cachaça. E depois ficou meu pai. O povo gostou muito da cachaça e falou que ia pôr o nome de Flor de Amor. A culinária é uma atração à parte em Senhora dos Remédios, que passa de geração para geração. Esta fábrica, por exemplo, chega a produzir meia tonelada de doce por mês. Ofício que o Martelo aprendeu com a mãe e faz questão de manter.
Ele faz tudo com a ajuda da esposa. Tem compota, goiabada, doce cristalizado e experiência de sobra. Os quitutes deixaram o doceiro famoso na região. Fazer o trem com carinho, fazer com bastante higiene e ter assim gente que possa fazer e mostrar aquilo que faz bem feito, né? Os juízes da Corte do Tribunal Regional Eleitoral acabaram de decidir a votação e concluíram a segunda votação de ações que poderiam cassar o mandato do governador Fernando Pimentel por supostas irregularidades nas despesas da campanha nas eleições ao governo de Minas, isso em 2014. Ambas as ações que foram registradas pelo PSDB foram indeferidas pelos juízes. Nosso jornal fica por aqui. Obrigada pela sua atenção. Estaremos de volta amanhã. Até lá.